Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Desculpa aí, ter mandado mais tarde hoje, gente. Essa semana tá um pouquinho corrida para mim, tô precisando resolver muita coisa na rua, e aí hoje eu cheguei um pouco tarde aqui. Mas acredito que vocês vão conseguir olhar ainda hoje, né, o vídeo. Mas eu vou ser breve, então, para não estender muito e chegar até vocês logo. Pessoal, olha só, hoje nós tivemos um cenário bem atípico, né? Vamos falar assim. Foi um cenário bem diferente do que a gente está acostumado, né? Aqui eu estou evitando olhar o calendário, tá? Das notícias, né? Estou procurando só tomar mais atenção em dia de payroll, mas eu não estou olhando as notícias eh, do dia, né? Para evitar também, que eu estou percebendo que não está influenciando tanto, então para evitar na minha tomada de decisão. E aí o que aconteceu aqui? Hoje nós tivemos aqui de manhã uma movimentação onde nós achamos, a maioria aí, pelo que eu conversei, achou que aqui seria os gêmeos, tá? Mas muito importante, só seria os gêmeos se o segundo candle fosse acionado aqui em cima, coisa que ele não foi acionado, tá? Então a gente não deu o trade, né? E aí o que aconteceu? O mercado ele rompeu com força aqui para baixo, mas os compradores defenderam esse rompimento. Então, ainda assim, não tinha o que a gente fazer, né? Porque para um cenário aí de venda, eu precisava de dois candles da mesma cor, fechando pelo menos o segundo aqui abaixo, né? Desse suporte. Então, eu teria que aguardar de qualquer jeito. E aí veio essa bomba, né? Aí veio esse candle não deixando ninguém entrar. Só que aí, pessoal, o que que eu fiz? Que eu até falei sobre isso hoje no story. Quando a gente tem um plano na cabeça, a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que a gente vai seguir o plano, e se não der entrada dentro daquele plano, a gente não vai operar. E tá tudo bem, porque o mercado ele é assim, né? Então, o que que eu fiz? Eu considerei esse movimento muito expressivo, e como a VWAP estava passando abaixo da 9, eu marquei o primeiro candle comprador que apareceu. Por que que eu faço essa marcação aqui? Deixa eu tirar isso daqui de baixo. Essa marcação aqui. Essa marcação, ela vai me direcionar na minha próxima entrada, ela vai me ajudar a tomar uma decisão legal aí, né, para evitar fazer uma besteira, para evitar ser estopada. Então, o que que ela significa? Eu vou aguardar uma movimentação aqui, né, abaixo dela, ou uma movimentação de rejeição dela, né? Por exemplo, se os vendedores tentassem romper, deixassem um candle de reversão de compra, tentassem romper, deixassem um martelo, o engolfo, ela me ajuda nessa tomada de decisão. Então percebam, né? Ele veio aqui para baixo, fez um pullback e rompeu de novo. Hoje nós tivemos pessoas que entraram aqui no 9. Tá errado? Não, tá, a VWAP cruzou a 9, né? E nós estamos a favor do movimento vigente, né? O movimento é de baixa. Então, se você quisesse antecipar aqui nesse pullback, ok. Qual que é a minha preocupação em fazer esse tipo de cenário? Tem dias que ele não vai dar esse trade, ele vai bater aí no suporte e vai voltar. Até porque já tinham duas defesas compradoras nessa região. Então, é o que eu falo, eu prefiro ou é, pegar ele embaixo ou pegar ele em cima. Eu não entrei nessa posição. Mas, se você entrou, você viu, eu estou a favor do movimento, vou arriscar esse trade, fechou o próximo candle, protege a operação, tá? Porque aí você vai buscar seu risco o seu alvo mais tranquilo, tá bom? Considerando que a VWAP esteja atrás da 9. Se ela não estivesse, eu não ia orientar vocês a fazerem isso, tá bom? Então, beleza. E aí, o que que eu fiz? Eu aguardei esse rompimento aqui, não entrei no pullback do 12, né? Porque, ó, ele rompeu, fez um pullback e deixou a minha entrada aqui. Por que que eu gosto de entrar no candle a favor do movimento? Porque é mais certeza que ele vai me pagar duas vezes o risco, né? Esse operacional, ele foi criado com a intenção de buscar duas vezes o risco, né? Eu não mudei isso depois, eu não fiz outra estratégia, eu sempre fiz essa estratégia que foi a que me deu mais resultados, tá bom? Então eu prefiro buscar aqui sempre no candle a favor do movimento, tá? É mais, eu falo, pessoal, porque eu sou mais cautelosa mesmo, eu gosto de ter um cenário mais claro, por isso que eu faço dessa forma. Mas se você quer entrar no pullback no candle branco, sempre se proteja depois que o candle vendedor fechar, tá bom? E aí eu não entrei, ele não foi acionado, e aqui o 14
engolfou, né? Que a gente fala, não é o padrão de engolfo. Como que é o padrão de engolfo, né? Ele rompe e engolfa. Aí é mais claro a gente identificar. Mas nesse cenário que ele deixou esse pavio aqui e os compradores defenderam cobrindo toda a barra, eu me posicionei. Porque aí já ficou claro esse movimento para mim que ele iria subir, né? E tinha volume. Então, por isso que eu me posicionei e fui buscar aí 1,5 vezes do meu risco, tá? Eu não vou pôr aqui, não, porque essa régua eu tô ficando sem paciência com ela. Fui buscar 1,5 vezes do risco e aí eu saí aqui na VWAP, tá bom? E aí o mercado ficou totalmente lateral agora na parte da tarde, tá? Mas os trades que eu teria feito seriam esses aqui que eu falei agora, tá? Eu gostaria que vocês entendessem sobre isso. Sempre que eu perco uma perna de baixa ou um movimento forte como foi esse, eu faço a marcação do primeiro candle comprador para me dar direção do mercado e para eu ficar mais tranquila na minha tomada de decisão. Foi o que eu falei hoje. Eu coloco na minha cabeça, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Não tenho, por exemplo, e agora, o que que eu vou fazer? Eu não tenho essa pergunta na minha cabeça. E agora, o que que eu vou fazer? Não. Ele rompeu, eu marquei o primeiro comprador. Se ele deixar uma rejeição, eu vou entrar. Se ele deixar uma entrada na venda, eu vou entrar. Eu sei o que eu vou fazer, sabe? Não tem dúvida. Eu não coloco dúvida na minha cabeça. Será que esse é o trade? Não, não, não tem será, porque os trades que eu estudei, eles têm padrões, né? Eles só vão acontecer se for os gêmeos, se for rompimento com o pullback, se for rejeição ou reversão. Então, eu faço a minha mente enxergar esse cenário, para que quando ele aconteça, eu me posicione. Fica mais fácil, gente, fica muito mais fácil do que você ficar procurando o que fazer dentro do gráfico. Ai, será que agora é um pullback? Não, é aí quando você está com essa dúvida, é o que eu falo aí sempre, né? Se você está com dúvida, você não sabe o que vai acontecer. Quando você tem a certeza do que vai acontecer, você fica mais tranquilo. Estava até falando hoje com o Jean sobre isso, olhar só o 10 minutos. Por quê? Aí você começa a cada vez enxergar mais a entrada, cada vez enxergar mais. Você fica ali, ó, blindando a sua mente. Eu quero essa entrada, essas entradas, acabou. Uma hora você vai ver com muita facilidade. O Jean, ele já enxerga todas as entradas aí, de tanto que ele olha o 10 minutos. Olha, olha. Então, gente, é um caminho sem volta. O sucesso tá aí, ó, só batendo na sua porta, já esperando você abrir a porta. Então, é literalmente um treino diário, mas ele precisa ser eh, consistente, ele precisa ter a sua mente precisa enxergar ele diariamente, para que ela grave ele. Se cada dia você mandar uma informação para ela, você vai ficar confuso. Cada dia você fizer um cenário, você vai ficar confuso, tá bom? Então façam isso, tentem treinar a mente a se posicionar em entradas que vocês sabem que vão dar o gain. É muito mais fácil, tá? Aqui, deixa eu só ver se ele deu alguma entrada, ó, aqui na compra não deu, né, porque a gente tem a VWAP acima, ó, da 9 segurando os preços aí, né, uma possível entrada aqui no 43 e na venda não acionou aqui o 28, tá? Aqui ficou bem complicado a tarde de operar, né, um cenário bem ruizinho, né, bem próximo aqui do suporte, tá? É isso, pessoal, evitar operar aí na parte que a gente está sem volume, que está lateral, tá? Sempre com as médias alinhadas, se for se posicionar aí, tá bom? Então é isso, pessoal. E uma outra coisa rapidinho sobre o 10 minutos. Esse tempo gráfico, gente, é para ir buscar alvos longos de 1,5, 2 ou 3. Então, também treine isso, tá? Buscar esses alvos, 1,5, 2 ou 3. Gente, vai ficar fácil, vai ficar fácil. Eu tenho certeza que já já vocês vão estar me mostrando esses resultados aí de tanto que eu falo na orelha de vocês, tá bom? Uma boa noite. Eu vou atualizar aquele PDF. Antes, é que eu tô, gente, indo viajar, né? Eu falei para alguns alunos aí que eu viajo no domingo. Então, essa semana tá um pouco corrida, mas a semana que vem vai estar mais tranquila, eu consigo finalizar essas coisas aliás, o Engolf eu mandei, né? Mas esse PDF eu vou tentar atualizar antes de viajar, que aí eu coloco as entradas que faltam, tá bom? Então, gente, uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.